principalmente nessa época de frio. E agora em tempos de pandemia ainda mais, já que nossas emoções ficam literalmente à flor da pele. E é sobre tudo isso que vamos conversar no BG de Casa em Casa desta terça, às 5h30 da tarde. Você não pode perder, hein? Até lá! Olá, estudante, espero que você esteja bem, que esteja se cuidando. Eu sou o professor Abdias Júnior, trabalho com o ensino religioso e a nossa aula hoje será direcionada ao 6º ano. Nós iremos estudar sobre textos e narrativas sagradas na comunidade. E aí nós vamos refletir e estudar um pouco sobre essa dimensão da tradição oral e da tradição escrita, compreendendo um pouco aí desse conceito, compreendendo qual que é o lugar delas na sociedade e como que também as diversas tradições religiosas fazem uso desses recursos linguísticos, E aí nós vamos perpassar de forma bastante detalhada sobre o conceito de cada um deles, da forma com que eles estão presentes no nosso dia a dia e a forma com que as comunidades religiosas fazem uso desses recursos. Vamos começar aí com a tradição oral. A tradição oral é uma das primeiras formas, das primeiras modalidades que as comunidades, que as pessoas, que a humanidade encontrou para levar adiante o conhecimento, levar adiante os seus ensinamentos e aquilo que elas aprendiam e vivenciavam. E isso é algo muito comum no nosso dia a dia, Não é algo que está tão distante desse nosso tempo que nós vivemos, apesar de tantas tecnologias, de tantos registros, mas ainda é possível perceber na nossa sociedade essa dimensão da tradição oral e vocês vão perceber isso ao longo quando a gente for estudando esse termo. Então vamos ao conceito, Vamos conceituar aí a tradição oral e assim vamos decorrer com algumas reflexões sobre esse tema. A tradição oral tem a função de preservar a memória através das histórias e assim garantir às novas gerações o conhecimento e a sabedoria de seus antepassados. Então, como eu falava anteriormente, o próprio texto já traz de forma bem clara, a tradição oral é uma forma de conservar a memória, para que não se perca com o passar do tempo, para que não se perca com o passar dos anos e as futuras gerações tenham conhecimento da história, da sua cultura, do seu povo, da sua origem, bem como ensinamentos de como caçar, de como preparar um determinado alimento, de como construir uma determinada casa e assim por diante, os mais variados ensinamentos possíveis que nós podemos imaginar. E a tradição oral ocupou esse lugar por muito tempo na história. Hoje nem tanto, mas ainda encontramos algumas comunidades que a única forma de conservação da memória é a tradição oral. Então, essa forma onde os mais velhos transmitem para os mais novos os seus conhecimentos. Esses conhecimentos sejam eles quais forem, Desde conhecimentos práticos, como conhecimentos espirituais, direcionados à sabedoria, algum ensinamento de vida. Então, isso era muito comum na antiguidade, quando não se tinha outras formas de ensinar algo, quando não se tinha outras formas de passar para as futuras gerações um determinado ensinamento, um determinado conhecimento, e tudo isso era feito pela modalidade da tradição oral. E hoje, é muito possível percebermos isso aí na nossa família, os ensinamentos familiares, é um dos pontos onde nós vivenciamos essa modalidade de transmissão de conhecimento, que é a tradição oral.
Muitas das vezes, né, nós vamos recordar aí, é possível vocês lembrarem, de algum ensinamento que a sua avó te falou, né, que ela aprendeu com a mãe dela, ou que ela aprendeu com a avó dela, e hoje, né, contou para você que possivelmente você passará para frente também, contando para outras pessoas ou para os seus próprios filhos. Isso se configura a tradição oral, né? São esses ensinamentos que nós aprendemos ali no nosso seio familiar, né? A gente não encontra em um livro lá na estante, por exemplo, a história do nosso nascimento, ou como nossos pais se conheceram, né? Ou como a nossa família, né? Ou a família de vocês, chegaram em determinada cidade, a cidade onde vocês moram, né? Ou se sempre moraram ali. Então, tudo isso são relatos que são contados a partir da oralidade, né? Não se tem isso registrado. A mesma coisa da maioria dos valores e princípios que as nossas famílias nos ensinam. Eles não trazem isso de uma forma escrita e te entregam. Olha, agora você vai ler, esses são os combinados aqui da família. Não, eles vão te ensinando, né, com o passar dos dias, vão te ensinando através da oralidade. Então, a tradição oral está muito presente no nosso dia a dia, está muito presente, sobretudo quando a gente ainda não sabe escrever, ainda está aprendendo a escrever. Vocês vão lembrar disso quando estavam na educação infantil, que a maioria das formas de conhecer algo que as professoras ou professores usavam com vocês era através da oralidade, da repetição, né? Através da fala, de canções. Tudo isso se configura aí a questão da tradição oral. E vale relembrar também aqui que existe, né, por mais que tenha certos avanços em relação à escrita, que nós vamos ver posteriormente, a tecnologias e a outras formas de registro, ainda existe várias comunidades, várias culturas que ainda a principal forma de transmissão de conhecimento e de transmissão de sabedoria acontece por meio da tradição oral. E aí vale lembrar as comunidades indígenas e as comunidades africanas, né? Essas duas comunidades, nas quais nós chamamos povos originários, elas até hoje, a principal forma de transmitir o ensinamento para os seus filhos, para os seus componentes mais jovens, por meio da oralidade. E aí vem algumas curiosidades em relação a isso, porque diferente de nós, diferente da nossa sociedade, que normalmente se organiza para aprender sobre algo, né? Vai para a escola para aprender os conteúdos, acessa o YouTube para aprender sobre um determinado conteúdo. Nesse caso agora, nos organizamos nessa modalidade para conseguirmos continuar o estudo. Essas tradições, elas se organizam de uma outra forma, é uma outra forma de pensar. E com isso, o ensinamento se dá no dia a dia, de uma forma espontânea. Por exemplo, suponhamos que hoje é dia de pescar ou dia de caçar. Então, os mais velhos da comunidade irão se organizar, irão ensinar os mais novos a como fazer, a como proceder, as dicas, né? Como que ele consegue realizar aquela atividade com mais êxito. Então, ele vai norteando ali como que esse, né, integrante mais novo vai aprender aqueles ensinamentos. Então, as coisas se dão de uma forma muito espontânea, se dão de uma forma muito, muito natural. Não se organiza, hoje é o dia de aprender a pescar. Não, o dia que for, né, acontecer uma pesca, nós vamos ensinar os mais novos como se faz. E assim, na África também se configura da mesma forma. Os ensinamentos são passados de uma forma muito natural, assim como no nosso dia a dia, né? Os nossos pais ou os nossos avós às vezes nos ensinam determinados assuntos, determinadas coisas bastante práticas ali no nosso cotidiano, de uma forma muito espontânea, né? A partir de uma curiosidade, não de uma forma sistematizada. E então tudo isso nos faz perceber da importância da tradição oral, da importância dessa modalidade
de transmissão de sabedoria, de transmissão de conteúdo, de uma transmissão de ensinamentos, sejam eles quais forem. E uma coisa muito importante também que podemos ressaltar aqui é de lembrarmos do lugar, né, do ancião nessas comunidades, porque eles são aqueles que detêm um conhecimento enorme, eles são aqueles que detêm uma sabedoria muito grande. Então, eles são aqueles que vão ensinar os outros, eles são aqueles que vão orientar toda a comunidade, sempre tem uma sabedoria muito grande. E por isso eles ocupam um lugar muito importante dentro da comunidade, na vida da comunidade, um pouco diferente da nossa sociedade, né? Da forma com que nós lidamos com as pessoas mais velhas, né? A gente às vezes não quer escutar o que elas têm para dizer, só que elas conhecem bastante, né? Elas têm uma sabedoria enorme e que podem nos ajudar. E aí vale a gente refletir um pouco sobre isso, né? De como que os povos originários tratam os seus anciões, e nós estamos tratando os nossos. E aqui vai uma frase, né, que é um ensinamento africano, que é bastante debatido entre eles, bastante refletido. E ele diz o seguinte: quando morre um africano idoso, é como se queimasse uma biblioteca. É assim, o ancião é símbolo de autoridade e ocupa um lugar bem definido. Ou seja, o ancião, ele ocupa um lugar, né, não assim de privilégio porque ele é melhor do que os outros, mas ele ocupa um lugar de referência. Ele é aquele que vai nortear os mais novos, porque ele é capaz, né, através da sua experiência de vida, através de tudo aquilo que ele viveu, ele é capaz de orientar os demais. E por isso essa comparação aí com a biblioteca, que a biblioteca é onde nós guardamos, assim consideramos, onde nós guardamos o maior volume de conhecimento possível. E nessas tradições originárias, sobretudo para os africanos, o idoso é essa biblioteca. Ele é aquele que detém um conhecimento enorme. E assim como nós estudamos esse termo, né, esse conceito da tradição oral, o lugar dela na sociedade e nas tradições, nós vamos conhecer agora a tradição escrita, que é uma outra modalidade também de conservação do conhecimento, de conservação da memória. E aí vale lembrar também que a escrita, né, que nós temos hoje, ela nem sempre foi assim. Ela é fruto de um processo bastante demorado e que chegou até a forma com que nós temos hoje. E aí vale lembrar, vocês já devem certamente ter estudado em história, os desenhos, né, rupestres, que eram gravados nas cavernas, né, nas pedras, muitas das vezes com sangue de animais ou com sumo de alguma fruta, né, ou de alguma planta, e, né, aqueles seres humanos deixavam gravados ali as suas experiências, deixavam gravados ali os seus ensinamentos, as suas vivências. E isso surge quando o homem tem a necessidade de deixar registrado, de deixar gravado a sua própria história, a sua própria existência. E com isso surge essa necessidade de deixar algo escrito, de deixar algo registrado. E com isso a primeira modalidade é o desenho, os desenhos, né, e as pinturas rupestres. Depois disso, né, se foi criando símbolos, depois surgem as letras e vão se organizando a escrita até a modalidade na qual nós conhecemos e usamos hoje. E percebemos aí que então como surge essa dimensão da escrita. E assim vamos ficar ligados aqui no conceito de tradição escrita, né? Que é a conservação da memória. Assim como na oralidade, a tradição escrita tem o objetivo de conservar a memória, os conhecimentos de um povo e a sua cultura.
Então, as duas têm o mesmo objetivo, no entanto, cada uma, né, surge em um determinado período histórico e cada uma tem um método diferente, uma forma de fazer diferente. No entanto, a tradição escrita tem um alcance muito maior. A tradição escrita tem uma garantia também de reserva muito maior, de preservação muito maior. Por quê? Porque na oralidade, né, somente aqueles que estão próximos daquela comunidade, ou somente aqueles que fazem parte daquela comunidade, têm acesso àquelas informações, têm acesso àquele tipo de conhecimento, têm acesso àquela forma, né, de organizar a vida. Já a partir da tradição escrita, né, dos registros, sejam eles, né, fotográficos, desenhos ou por meio de letras mesmo, nós temos um alcance muito maior. No entanto, assim que nós temos um conhecimento sobre o que acontece, por exemplo, né, em outros países, em outras culturas, é graças a esses registros históricos, nós conseguimos saber o que aconteceu, né, os conhecimentos construídos pelos nossos antepassados. E dessa mesma forma, né, que a tradição oral, a tradição escrita tem essa função de preservar a memória. Então, né, vamos ficar bastante ligados aí nessa dimensão. Qual a função? A conservação da memória. E aí nós vamos ver, né, que assim como todas as esferas da nossa sociedade, assim como a educação, a ciência, as religiões, né, as tradições religiosas também fazem uso dessas duas modalidades, da tradição oral e da tradição escrita, né, daquilo que nós aprendemos através da oralidade e aquilo dos registros que ficaram escritos pelas pessoas que vivenciaram essa espiritualidade. E nesse momento agora, nós vamos conhecer, né, de forma breve, isso vocês podem aprofundar depois, fazendo pesquisas, procurando mais informações sobre esses livros, de algumas referências de livros sagrados que são guardados aí por essas comunidades. Então vamos lá. Nós temos o Alcorão, que é um livro sagrado do islamismo, né? O livro sagrado dos muçulmanos. Depois nós temos os Vedas, que é um livro sagrado, né, da tradição hindu. Temos a Torá, que é um livro sagrado do judaísmo, né? E esse livro é composto por cinco livros, nos quais mesmo pertencem à Bíblia Sagrada, que nós vamos ver daqui a pouco, e 613 ensinamentos, orientações de como eles devem viver. E nessa sequência, por fim, nós temos a Bíblia Sagrada, né, que é o livro do cristianismo, né, da tradição cristã, tanto católica como protestante. Então, nós vimos aqui esses exemplos, essas orientações de ver como que as tradições religiosas também fazem uso dessas modalidades, também fazem uso da tradição oral para conservar a memória, para passar ensinamentos, bem como também por meio da tradição escrita. E isso é bastante importante percebermos, porque isso está inserido aí no nosso dia a dia. Então, recapitulando aqui rapidamente essas duas vertentes. Tradição oral, a conservação da memória por meio da oralidade, a tradição escrita por meio de registros, né? Sejam eles por meio de fotografia, e vale lembrar, por exemplo, quando vocês olham fotos de vocês quando eram pequenos, isso é um registro escrito. Isso faz lembrar, né, da sua história, da conservação da sua memória. Então, tudo isso nos faz pensar da importância da tradição escrita e da tradição oral na nossa própria história, na nossa vida, na forma com que a gente vai construir o nosso conhecimento, da forma com que a gente constrói aquilo que nós sabemos e passamos para frente. Então, fiquem ligados aí nas próximas aulas, fiquem ligados também nos nossos estudos,
Tem o PET aí para vocês acompanharem, tem vários textos interessantes para que vocês possam acompanhar, estudar, discutir com as famílias. Tem pesquisas legais para que vocês possam fazer. E fiquem aí ligados conosco e até a próxima aula. Espero que vocês fiquem bem e se cuidem bastante. A seguir, se liga nas Ciências Humanas, Ensino Fundamental 7º ano.